Imagine um homem que nasceu escravo, privado de liberdade externa, mas que se tornou o mestre da liberdade interior. Epicteto não precisava de correntes para ensinar que o verdadeiro cativeiro está dentro da mente. Ele entendeu cedo que o mundo lá fora é muitas vezes imprevisível, caótico, cruel. Mas há um refúgio onde o caos não tem poder: nossa própria consciência. Epicteto foi um dos grandes representantes do estoicismo, uma filosofia prática que não se limita a livros ou teorias, mas molda a alma no calor da realidade. Para ele, a liberdade não estava nos grilhões rompidos, mas na mente bem treinada. Ele dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Essas 13 lições que vamos explorar são um convite à revolução interna. Não é um caminho fácil. Exige olhar para dentro, enfrentar as próprias ilusões e substituir reações automáticas por escolhas conscientes. Mas, se você absorver cada uma dessas ideias e aplicar com disciplina, começará a experimentar um tipo raro de poder: o autodomínio. E não o tipo de poder que grita ou se impõe, mas o que silencia, observa e age com propósito. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que Epicteto não estava interessado em te agradar, mas em te libertar. E para isso, ele vai te confrontar, vai te fazer refletir sobre como você vive, como pensa, como sente, e por que tantas vezes sente que está sendo arrastado pela vida em vez de conduzi-la. Portanto, prepare-se, não para ouvir passivamente, mas para mergulhar. Ao final de cada ensinamento, reflita, aplique, questione e, acima de tudo, pratique. Porque o autodomínio não se alcança apenas com ideias, ele nasce no atrito entre o que você quer ser e o que você ainda é. Vamos começar com a primeira lição, que talvez seja a mais fundamental de todas. 1. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. Esse é o alicerce, a rocha sobre a qual todo o edifício do autodomínio é construído. Epicteto chamava isso de dicotomia do controle. Uma distinção simples, mas revolucionária. Existem coisas que dependem de você, e existem coisas que não dependem. Parece óbvio, mas observe o que ocupa sua mente. Quantas vezes seu sofrimento nasce de expectativas frustradas, de pessoas que não agiram como você gostaria, de resultados que escaparam do seu controle? Vivemos em conflito constante com a realidade simplesmente porque tentamos dominá-la como se fosse nossa propriedade. Mas o mundo não obedece aos nossos desejos. Epicteto nos chama à lucidez. O que está sob seu poder? Sua opinião, sua intenção, seu desejo, sua aversão e, em suma, tudo que é seu. O resto, o tempo, o comportamento dos outros, o sucesso, a saúde, a fama, a morte, não é nosso. Não está sob nossa alçada. Tentar controlá-lo é como tentar segurar o vento com as mãos. Então por que fazemos isso? Porque confundimos controle com segurança. Achamos que, se tudo estiver como queremos, finalmente poderemos descansar. Mas esse descanso nunca vem. Porque o mundo é volátil, impermanente, selvagem. Ele muda sem pedir licença. A liberdade começa quando você aceita isso. Quando para de desperdiçar sua energia mental com o que está fora do seu alcance e começa a cuidar do que realmente importa, sua resposta aos acontecimentos. Isso não é passividade, é foco. Epicteto não diz: aceite tudo e desista. Ele diz: faça o melhor com o que está nas suas mãos. Se alguém te ofende, a ofensa está fora do seu controle. Mas como você reage é seu campo de batalha. Se você perde um emprego, o fato em si não depende de você. Mas o que você faz com isso? Se vitimiza ou se reinventa, depende. Imagine o quanto sua mente seria mais leve se você parasse de lutar guerras que não pode vencer. Imagine redirecionar essa energia para fortalecer sua capacidade de escolha, sua clareza, sua resiliência. Isso é autodomínio. E começa com uma escolha radical: desistir do controle ilusório sobre o mundo e assumir total responsabilidade por si mesmo. Esse é o ponto de partida. E uma vez que você compreende e aceita essa distinção, algo muda dentro de você. Você deixa de ser refém dos eventos e se torna autor da sua própria conduta. A partir daqui, toda a filosofia estoica se revela como um mapa para a liberdade interior. 2. O erro fatal.
Reagir antes de refletir. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Essa ideia carrega uma força tremenda, porque nos devolve o poder. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Algo acontece, alguém fala algo desagradável, um plano dá errado, e imediatamente surge uma reação: raiva, frustração, medo, fuga, ataque. O tempo entre estímulo e resposta é quase inexistente. É como se estivéssemos condicionados a obedecer cegamente às nossas emoções mais primitivas. Mas Epicteto ensina: entre o que acontece e o que você faz com isso, há um espaço. E nesse espaço existe liberdade. É ali que mora o autodomínio. Só que esse espaço só se amplia com treino. A maioria de nós vive comprimida dentro de impulsos que nunca foram questionados. Ele propunha um exercício simples, mas poderoso. Sempre que algo te afeta, não haja imediatamente. Pare. Observe. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se não depende, largue. E se depende, pergunte: qual é a melhor forma de agir, de acordo com a razão, e não com a emoção do momento? Veja, isso não significa reprimir emoções. Significa compreendê-las antes de obedecê-las. A raiva pode surgir, mas não precisa ser seu guia. O medo pode bater a porta, mas você decide se ele entra. O problema não está em sentir, está em ser dominado por aquilo que se sente. A mente humana tem esse dom perigoso. Ela é capaz de criar realidades inteiras a partir de uma interpretação. Uma mensagem ignorada vira desprezo. Uma crítica vira ataque pessoal. Um fracasso vira identidade. E tudo isso acontece porque reagimos sem refletir. Criamos um incêndio dentro de nós por causa de uma faísca que poderíamos simplesmente observar e deixar apagar sozinha. Epicteto ensina que a mente deve ser treinada como um músculo. E o treino começa no cotidiano. Alguém te fecha no trânsito. Pare. Observe seu impulso. Sinta a raiva, mas não a deixe guiar suas ações. Um plano dá errado. Em vez de se desesperar, investigue. O que posso aprender com isso? Qual a próxima ação racional? Reagir é instinto. Refletir é virtude. E esse é o ponto central. O autodomínio é uma virtude que se constrói todos os dias. Em cada pequena situação em que você escolhe responder com consciência em vez de repetir padrões automáticos. Imagine viver assim. Com calma, com presença, com soberania sobre si mesmo. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de ser profundo. De ter raízes tão firmes dentro de si que nenhum vento externo pode te arrancar da sua paz. O erro fatal que tantos cometem é acreditar que não tem escolha. Mas tem. Sempre tem. O que falta é consciência. É espaço interior. E isso só nasce com prática. Prática silenciosa. Prática solitária. Prática contínua. Epicteto não te oferece atalhos. Ele te oferece disciplina. E, por mais que a mente se revolte no início, é nesse caminho que você começa a se libertar de verdade. Não do mundo, mas de si mesmo. 3. Sofrimento é apego ao incontrolável. Epicteto nos convida a olhar para o sofrimento com outros olhos. Para ele, o sofrimento humano não nasce dos fatos, mas da resistência interior. Da tentativa incessante e frustrada de controlar o que está fora do nosso alcance. Uma das lições mais fortes que ele nos deixa é esta: não é o que acontece com você que te fere. É o seu julgamento sobre o que acontece. Essa afirmação, à primeira vista, pode parecer fria ou insensível. Afinal, como não se afetar por um luto, por uma traição, por uma injustiça? Mas a proposta de Epicteto não é negar a dor, é purificá-la daquilo que a agrava. O apego ao controle, à expectativa, ao desejo de que o mundo se curve à nossa vontade. Quantas vezes você sofreu não pelo que realmente aconteceu, mas porque aquilo contrariou um roteiro que você mentalmente escreveu? Quantas vezes a frustração foi maior porque havia um deveria pairando sobre os acontecimentos? Ela deveria ter me tratado melhor. Esse projeto deveria ter dado certo. Eu já deveria estar em outro patamar. A dor surge, mas o sofrimento se instala quando você resiste ao que é. E essa resistência é um apego. Apego à ideia de como as coisas deveriam ser. Apego à ilusão de que você controla os resultados.
Apego a um ego que quer impor ordem ao caos da existência. Epicteto nos ensina que, enquanto estivermos identificados com o externo, com o que está fora do nosso domínio, como a opinião alheia, o comportamento dos outros, o tempo, o passado, o futuro, estaremos em constante tensão. Uma mente que quer controlar o incontrolável vive em guerra. Uma alma que exige que o mundo se ajuste à sua vontade está fadada à frustração. E então vem o ensinamento transformador. Solte. Solte aquilo que não depende de você. Solte as amarras invisíveis que você mesmo criou ao acreditar que tudo precisa seguir o seu plano. Isso não é resignação. É lucidez. É maturidade espiritual. É a coragem de dizer: mesmo que eu não controle o que acontece, eu sou livre para escolher como vou lidar com isso. E é aí que o sofrimento começa a se dissolver. Porque o foco sai do que você não pode mudar e se volta para o que você pode. Sua atitude, sua presença, sua interpretação. Essa é a verdadeira alquimia estoica. Transformar dor em clareza, desordem em discernimento, perda em liberdade. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa quando você se pergunta, diante de qualquer desconforto: o que, exatamente, está doendo? É o fato em si, ou o meu desejo de que fosse diferente? E nesse momento, há uma chance real de se libertar. Epicteto era um escravo, mas ensinava liberdade, porque ele descobriu que a maior prisão está na mente, e a maior libertação também. Ao parar de lutar contra o que não depende de você, sobra energia para cuidar daquilo que depende, e isso muda tudo. Autodomínio não é sobre controlar tudo, é sobre parar de tentar controlar o que nunca foi seu. E, nesse espaço, descobrir que a paz nunca esteve do lado de fora. Ela sempre foi uma escolha interna. 4. O método estoico da prova mental. Imagine que você vai entrar numa floresta desconhecida. Você pode se jogar lá dentro, esperando que tudo dê certo. Ou pode estudar o terreno, prever os perigos, preparar-se para o pior, assim, aumentar imensamente suas chances de atravessar em paz. A mente humana funciona da mesma forma. Epicteto, como um verdadeiro estrategista da alma, propôs um método que hoje chamamos de prova mental, uma espécie de simulação estoica da vida. A essência desse método é simples, mas poderosa: antecipar mentalmente as dificuldades para que, quando elas surgirem, você já as tenha enfrentado, ao menos em pensamento. Parece pouco, mas pense: quanto do nosso sofrimento vem do susto, do impacto, da imprevisibilidade? Quando algo nos pega de surpresa, não é apenas o evento em si que nos abala, é o colapso da expectativa de controle. Epicteto dizia: não diga que as coisas aconteceram como você queria. Diga que você queria que as coisas acontecessem como aconteceram. Essa postura mental só é possível quando treinamos nossa consciência para estar preparada. E a prova mental é o treino. Ao acordar, antes de começar seu dia, pare por um instante. Visualize que você pode ser interrompido, que alguém pode te ofender, que algo pode dar errado. Veja essas cenas na sua mente, não como catástrofes, mas como realidades possíveis. E então se pergunte: como eu vou reagir? O que Epicteto faria aqui? Como posso manter minha serenidade, mesmo que isso aconteça? Não se trata de pessimismo. Trata-se de um realismo lúcido, que te vacina contra a ilusão. A prova mental é como uma armadura invisível. Ela não impede que flechas sejam lançadas contra você, mas impede que elas penetrem sua alma. Porque você já as esperava. Você já sabia que o mundo é imperfeito, que as pessoas têm suas dores, que falhas acontecem. Esse exercício também pode ser usado como passado. Reflita sobre uma situação difícil pela qual você já passou. Pergunte-se: como eu poderia ter me preparado melhor para isso? Se eu tivesse ensaiado essa dor, teria sofrido menos. Com o tempo, você perceberá que a maioria das situações da vida segue padrões. E ao reconhecê-los, você ganha vantagem. Esse método, apesar de simples, exige coragem, porque ele te convida a olhar de frente para a possibilidade do desconforto, do fracasso, da perda. Mas é justamente por isso que funciona. O autodomínio não nasce do desejo de que tudo dê certo. Ele nasce da disposição de estar em paz mesmo quando tudo dá errado. E mais,
A prova mental é um ato de amor próprio. É você cuidando da sua mente como um sábio cuida de um jardim. Não para impedir o vento, mas para que, quando o vento vier, as raízes estejam profundas. A maioria das pessoas espera o caos bater à porta para começar a reagir. Epicteto nos ensina a nos antecipar, a ser proativos na serenidade, a não depender da sorte, mas da preparação. E você? Vai continuar sendo surpreendido pela vida? Ou vai começar a treinar sua mente para tudo aquilo que pode, e provavelmente vai, acontecer? Pense nisso. 5. Porque sua liberdade está em suas escolhas diárias. Epicteto nasceu escravo. Sim, escravo. Seu corpo não lhe pertencia. Ele não decidia seus horários, sua alimentação, nem mesmo o rumo da sua vida física. E, no entanto, ele dizia que era livre. Como pode um homem acorrentado ser verdadeiramente livre? Porque a liberdade de que Epicteto falava não era a liberdade ilusória que o mundo nos vende, essa que depende de dinheiro, status ou condições externas. Ele nos ensinava sobre a única liberdade que ninguém pode tirar, a liberdade da mente. A liberdade de escolher como reagir, como pensar, como sentir, mesmo diante da adversidade. Essa lição é uma das mais revolucionárias de todas, porque nos obriga a olhar para dentro com honestidade brutal. A verdade é que muitos se acham livres, mas vivem como prisioneiros. Prisioneiros de hábitos, de opiniões alheias, de impulsos que não controlam. Prisioneiros do medo do fracasso, da necessidade de aprovação, da ansiedade por resultados imediatos. Epicteto, com sua voz calma e implacável, diria: você é livre? Então prove. Escolha não se irritar. Escolha não reagir com raiva. Escolha o que é certo, e não o que é confortável. Escolha não responder ao insulto com outro insulto. Se você não consegue, então você ainda é um escravo, não de um senhor de carne e osso, mas da sua própria mente indisciplinada. É duro ouvir isso, mas necessário. A liberdade real começa nas microescolhas. Começa quando você escolhe levantar da cama mesmo sem vontade. Quando você escolhe escutar em vez de interromper. Quando você escolhe silêncio em vez de gritar. Quando você escolhe disciplina em vez de prazer imediato. Cada uma dessas decisões é um passo rumo ao autodomínio. A maioria das pessoas busca liberdade apenas no plano material. Querem mais tempo, mais dinheiro, mais opções. Mas o que adianta ter todas as opções do mundo, se você não tem poder sobre si mesmo para escolher o que é melhor? O que adianta ter liberdade externa se sua mente ainda é comandada por vícios, impulsos e medos? Epicteto nos lembra que, todos os dias, somos confrontados com escolhas. E cada escolha revela a quem você serve, à sua razão ou ao seu ego, à sua essência ou ao seu condicionamento, à sua sabedoria ou à sua impulsividade. Não é preciso mudar o mundo para ser livre. Basta mudar a si mesmo. E aqui está o ponto mais bonito dessa lição. A liberdade verdadeira é silenciosa. Ela não precisa se exibir. Não está nos gritos de revolta, mas na paz interior de quem sabe que escolhe com consciência. Quem é livre por dentro não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas vive de acordo com princípios. Epicteto não esperou ser libertado para viver como um homem livre. Ele decidiu ser livre no único lugar onde a liberdade é absoluta, na mente. E você? Vai continuar esperando as circunstâncias mudarem para ser livre? Ou vai assumir, hoje, o poder de escolher com consciência, mesmo nas menores atitudes? 6. O silêncio interno como arma secreta do autodomínio. Epicteto sabia que a mente barulhenta é uma mente fraca. Aquele que não consegue calar seus próprios pensamentos não é senhor de si mesmo, mas escravo do caos interno. A verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem escuta mais fundo. O silêncio interno não é apenas a ausência de ruído, é a presença de clareza. É a capacidade de observar, discernir e agir sem se deixar levar pelas vozes inquietas da mente. As que julgam, as que criticam, as que temem, as que desejam. Dominar esse silêncio é como afiar uma espada invisível. No momento em que tudo ao redor for caos, discussões, provocações, tragédias, injustiças, aquele que cultivou o silêncio dentro de si se mantém sereno. Ele vê o que os outros não veem. Ele escuta o que os outros ignoram.
Ele age quando os outros apenas reagem. Isso não significa ser apático. Muito pelo contrário. O silêncio interior é o solo fértil da ação consciente. Quando você cala por dentro, você não se desconecta da vida. Você se conecta com ela em um nível mais profundo, mais lúcido, mais poderoso. E esse silêncio não é algo que se conquista de um dia para o outro. Ele é cultivado em cada escolha de não responder imediatamente a uma provocação. Em cada momento em que você decide escutar de verdade alguém sem formular respostas mentais. Em cada pausa antes de agir. Epicteto não nos ensina a fugir do mundo, mas a conquistar a mente. E o silêncio é a porta de entrada para esse império interno. 7. O paradoxo estoico. Aceitação é força. Não fraqueza. Muitos confundem aceitação com passividade. Acham que aceitar é desistir, entregar os pontos, virar as costas à luta. Mas Epicteto nos ensina que aceitar não é abandonar a ação, e sim abandonar a ilusão de controle sobre o que não depende de nós. Aceitar não é não fazer nada. É fazer apenas o que está em nosso alcance, com coragem, serenidade e foco, e soltar o resto. É deixar de gastar energia tentando mudar o que é imutável. É parar de resistir ao fluxo da vida e começar a navegar com sabedoria por ele. Imagine alguém lutando contra uma correnteza. Ele se exaure tentando nadar contra a força do rio, enquanto o outro, que entendeu a natureza da água, ajusta suas braçadas para seguir com o fluxo, desviando dos obstáculos com agilidade. Qual dos dois parece mais fraco? E qual deles chegará mais longe? Aceitar é escolher batalhas com inteligência. É poupar energia para o que realmente importa. É reconhecer com humildade que o universo não gira ao redor da nossa vontade. É entender que nem tudo será como queremos, mas tudo pode ser útil para nossa evolução, se soubermos aceitar e aprender. Aceitação é lucidez. E lucidez é poder. 8. Um teste simples para saber se você é senhor de si mesmo. Epicteto diria que o verdadeiro teste do autodomínio não acontece quando tudo está bem, mas quando somos desafiados. Ele nos convida a observar como reagimos diante de 4 situações simples: estresse, prazer, crítica e tédio. No estresse, você explode ou respira. No prazer, você se entrega sem limites ou escolhe com moderação. Na crítica, você se defende imediatamente ou escuta com atenção. No tédio, você se distrai com qualquer coisa ou mergulha no silêncio. Essas situações revelam, sem disfarce, quem está no comando, sua razão ou seus impulsos. Epicteto não nos convida a sermos perfeitos, mas conscientes. Cada uma dessas reações é uma chance de observar, ajustar e crescer. E quanto mais consciência você tiver das suas respostas, mais senhor de si você se torna. 9. O que Epicteto faria diante do caos moderno? Imagine Epicteto vivendo hoje. Redes sociais, excesso de informação, polarização, ansiedade coletiva, pressão por sucesso. Como ele reagiria? Provavelmente com a mesma serenidade de sempre. Ele não se deixaria capturar pela velocidade do mundo moderno. Desligaria notificações, escolheria poucas informações, cultivaria silêncio, priorizaria o essencial. Epicteto entenderia que o mundo muda, mas a natureza humana continua a mesma. Ainda sofremos pelos mesmos motivos: querer o que não podemos controlar, resistir ao que é inevitável, confundir desejos com necessidades. Ele nos diria para focar no nosso pequeno círculo de influência, nossos pensamentos, nossas ações, nossos valores, e ignorar o barulho que não nos serve. Porque quem se perde no caos externo é aquele que ainda não conquistou a paz interna. 10. A armadilha mental da identificação com pensamentos. Uma das maiores fontes de sofrimento humano, segundo a filosofia estoica e reforçada por Epicteto, é a crença silenciosa de que somos aquilo que pensamos. Que nossos pensamentos são fatos. Que tudo o que passa pela nossa mente é verdadeiro, absoluto, inquestionável. E é exatamente aí que mora a armadilha. Epicteto nos lembraria, com calma e firmeza: você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos, mas não é definido por eles. Eles surgem, passam, se contradizem, e se você os observa, percebe que eles estão mais para nuvens do que para montanhas.
A diferença entre um escravo mental e um mestre de si mesmo está na capacidade de observar um pensamento sem se identificar com ele. O pensamento "eu sou fraco" pode surgir, mas ele não é um decreto. Ele é apenas um reflexo de um estado emocional momentâneo. Você pode observá-lo, questioná-lo e deixá-lo ir. Mas se você se agarra a ele como se fosse verdade absoluta, você se curva diante dele e confirma a própria prisão. Epicteto ensinava que os julgamentos são a raiz do sofrimento. Não os eventos, mas a forma como os interpretamos. O pensamento "fui rejeitado", logo sou um fracasso" é uma construção mental, não um fato. O autodomínio começa quando você percebe que pode mudar a construção sem precisar mudar a realidade externa. Pensamentos vêm de muitos lugares: memórias, traumas, condicionamentos sociais, medos inconscientes, desejos que nem sempre são nossos. Por isso, acreditar em todos eles é como entregar sua mente a um grupo de estranhos e dizer: decidam quem eu sou. Mas aquele que observa, questiona e escolhe em quais pensamentos acreditar, esse se torna livre. Ele se torna um mestre da mente. Ele pode até sentir medo, dúvida, insegurança, mas não se curva. Ele observa e segue. Dominar a mente não é calá-la, mas desidentificar-se dela. Quando você deixa de acreditar que é aquilo que pensa, você se torna aquilo que escolhe ser. E essa é a verdadeira liberdade. 11. Liberdade interior é mais valiosa que qualquer liberdade externa. Epicteto viveu como escravo. Mas, ironicamente, foi um dos homens mais livres de seu tempo, porque ele entendeu uma verdade que poucos ousam encarar. A liberdade verdadeira não é física, política ou econômica. Ela é interior. Podem te tirar os bens, a posição social, a liberdade de ir e vir. Mas ninguém pode te obrigar a pensar o que não quer pensar. Ninguém pode te forçar a julgar algo como bom ou ruim. Ninguém pode decidir por você como você vai reagir ao que acontece. Essa liberdade, de pensamento, de julgamento, de decisão interna, é indestrutível. É o último reduto de poder de qualquer ser humano. E quem a desenvolve se torna invencível. Porque mesmo aprisionado por fora, ele é senhor de si por dentro. Epicteto diria: você é livre quando pode escolher suas reações. Isso não significa ser frio, nem indiferente. Significa que você decide o que te afeta e como te afeta. Que você pode sentir dor, mas não se tornar a dor. Que pode ter perdas, mas não se perder nelas. A maioria das pessoas busca liberdade tentando controlar o mundo ao redor, ganhar mais dinheiro, mudar de país, escapar de responsabilidades. Mas a liberdade mais rara é a que se conquista sem mudar nada lá fora, apenas mudando a relação com o que se vive. E é por isso que os ensinamentos de Epicteto são tão revolucionários. Ele não te oferece um mundo perfeito, ele te oferece um eu inabalável. Ele não promete facilidade, ele entrega soberania. E essa soberania começa quando você entende que, apesar de tudo, você ainda pode escolher quem vai ser diante do que acontece. A verdadeira liberdade não precisa de porta aberta. Precisa de mente desperta. 12. Porque sofremos mais por antecipação do que por realidade. Epicteto, com sua precisão filosófica, nos alertava. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. E talvez nenhum exemplo disso seja mais claro do que o sofrimento por antecipação. Pense por um momento. Quantas vezes você sofreu por algo que ainda não aconteceu? Quantas noites em claro por preocupações futuras? Quantas angústias por cenários que só existem dentro da sua mente? Quantos medos fabricados por uma imaginação desgovernada? Esse é um dos grandes dramas da condição humana e um dos maiores inimigos do autodomínio. A tendência de viver no futuro imaginado, em vez de viver no presente real. Epicteto via isso como uma espécie de autoengano. Sofremos não porque a dor chegou, mas porque já a sentimos antes dela sequer existir. Como se nossa mente fosse um roteirista de tragédias, escrevendo antecipadamente capítulos de desgraça que talvez nunca venham a ser encenados. O estoico verdadeiro, segundo Epicteto, treina sua mente para não se curvar à ansiedade. Ele sabe que o futuro é uma ficção, e que o único momento com poder real é o agora. Ele se pergunta: o que está me fazendo sofrer neste instante, aqui e agora?
e frequentemente percebe nada. O que dói é uma ideia do que pode acontecer, não o que está acontecendo. É por isso que cultivar presença é parte essencial do autodomínio. Você pode planejar, claro. Você pode prever riscos. Mas sofrer por eles antes que aconteçam é um desperdício de energia vital. É pagar um preço emocional por algo que talvez nem vai existir. Além disso, o sofrimento por antecipação enfraquece a alma. Ele tira sua confiança, bloqueia sua clareza e faz com que você chegue ao futuro cansado demais para enfrentá-lo. Como um guerreiro que gastou todas as flechas em monstros imaginários. A sabedoria aqui é clara. Sofra quando for necessário, não antes. Aguente a dor quando ela for real, não quando ela for só um eco de possibilidades. Viva o que é, e não o que sua mente teme que seja. Epicteto nos convida, com firmeza, a sermos disciplinadores da imaginação. Porque uma mente sem disciplina cria futuros tão dolorosos que tornam o presente insuportável. Mas uma mente treinada, estoica, centrada, essa vive no que é, e floresce, mesmo em meio ao caos. 13. Não espere um mestre. Torne-se um Epicteto nunca pediu para ser seguido como um guru. Na verdade, ele desconfiava de mestres que se colocavam acima dos outros. Para ele, o verdadeiro mestre não era aquele que falava bonito, mas o que vivia o que dizia. E mais ainda, aquele que ensinava os outros a não dependerem dele. Essa lição final é um chamado à autonomia espiritual. Durante muito tempo, esperamos que alguém venha nos salvar, um mentor, um livro, uma filosofia pronta, um guru com respostas definitivas. Mas Epicteto nos empurra para outra direção. Pare de esperar alguém para te conduzir. Comece a agir como se você fosse o mestre que sua vida precisa. E isso não significa que você já tem todas as respostas. Significa que você tem compromisso com a verdade, com o crescimento e com a prática diária do autodomínio. Significa que, em vez de buscar um salvador, você se torna um exemplo. Não porque quer ser admirado, mas porque é necessário alguém que tenha coragem de viver com clareza, lucidez e firmeza, mesmo que ninguém esteja olhando. Para Epicteto, a virtude não é um show. É um estilo de vida silencioso, constante e autêntico. E essa autenticidade, essa coerência entre pensamento, palavra e ação, é o que transforma uma pessoa comum em um mestre de si. Esse ensinamento nos confronta com uma pergunta que muda tudo. E se eu fosse o mestre que estou procurando? O que você faria diferente? Como você agiria se já tivesse a sabedoria que acredita ainda não possuir? A resposta para essa pergunta não exige que você seja perfeito. Apenas que você comece. Um passo, um hábito, uma escolha por vez. Não para ser um mestre para o mundo, mas para dominar sua própria mente, seu próprio impulso, seu próprio medo. A jornada estoica não é sobre aplausos. É sobre construir uma base inabalável por dentro. E quando você se torna essa base, você para de oscilar ao sabor das emoções. Você vira um farol, não porque grita luz, mas porque silenciosamente brilha. Essa é a essência da última lição. O autodomínio começa no momento em que você para de terceirizar sua transformação. Quando você assume o comando da própria mente, da própria conduta, do próprio destino. Conclusão: o estoico moderno. Viver com coragem, calma e clareza. Você acabou de caminhar por 13 lições extraídas da essência do pensamento de Epicteto. Não são apenas reflexões filosóficas, são ferramentas vivas para transformar sua relação com o mundo, com os outros e principalmente com você mesmo. Se aplicar uma dessas lições por semana, em 3 meses você não será mais a mesma pessoa. Porque o autodomínio não é uma ideia. É uma prática. É um treino diário de olhar para dentro, desafiar seus próprios padrões e escolher a sabedoria no lugar da reação impulsiva. Dominar a mente é a maior revolução que um ser humano pode viver. E como Epicteto ensinava, a liberdade não está no que você possui ou no que o mundo te dá. Ela está no que você faz com o que pensa e no que decide sentir. Que você seja esse estoico moderno, que ande pelo caos com calma, que enfrente os desafios com coragem, e que viva sua vida com a clareza de quem não é mais refém da própria mente, mas mestre dela. Se essas lições despertaram algo dentro de você,
Inscreva-se no canal Sabedoria Verdadeira e volte para mais reflexões que transformam. E se você chegou até aqui, comente. Eu sou maior que minha mente para eu saber que você está realmente comprometido com o autodomínio. Estamos juntos nessa jornada.